Entre todas as características do Criador, há uma que sustenta a fé do cristão como uma âncora firme em meio às tempestades da vida: Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O tempo não altera, as circunstâncias não o modificam, os ventos do mundo não o movem. O que ele declarou permanece, o que ele prometeu se cumpre, o que ele é nunca se desfaz. Essa verdade não é apenas um conceito teológico distante, mas uma realidade que toca o coração de quem crê. Porque se Deus não mudasse, talvez hoje ele fosse bom e amanhã não. Talvez hoje ele amasse, mas no futuro se cansaria. Talvez agora ele fosse fiel, mas daqui a alguns anos desistisse de nós. Se Deus não fosse imutável, não haveria segurança para a alma, não haveria paz no coração, não haveria descanso para a mente. Mas como ele é imutável, nós podemos deitar em sua promessa e dormir tranquilos, sabendo que o mesmo Deus que nos sustentou no passado nos sustenta no presente e continuará sustentando no futuro. A imutabilidade de Deus é um farol na noite escura, é o abrigo na tempestade, é a rocha firme em meio às ondas. Nós, seres humanos, somos marcados pela mudança. O tempo nos molda. A juventude dá lugar à velhice, a saúde pode ceder ao cansaço, os sentimentos mudam conforme as experiências. Hoje podemos estar cheios de alegria, e amanhã, abatidos pela dor. Hoje amamos, amanhã podemos nos ferir. Somos instáveis, frágeis e volúveis. Mas Deus não. Ele é eterno. Ele não envelhece, não se desgasta, não perde forças. Ele não aprende porque já sabe todas as coisas. Ele não se arrepende porque sua vontade é perfeita. Ele não oscila porque é completo em si mesmo. Quando comparamos a nossa natureza de Ele, percebemos o quanto precisamos dessa verdade. Precisamos de um Deus que não muda, porque nós mudamos o tempo todo. E é justamente essa diferença que nos dá esperança. Mesmo que eu mude, Deus continua o mesmo. Mesmo que eu caia, Ele continua fiel. Mesmo que eu enfraqueça, Ele continua forte. A prova da imutabilidade de Deus é a sua palavra. O salmista escreveu: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Salmos 119, 89. Isso significa que o que Deus declarou não sofre alteração. Ele não é como os homens, que dizem uma coisa e depois voltam atrás. O que ele fala é eterno, sólido, estabelecido. Quando Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, mesmo depois de anos de esterilidade e espera, a promessa se cumpriu. Quando Deus disse que enviaria o Messias, mesmo que séculos tenham passado, Cristo veio no tempo certo. Quando Jesus declarou que voltaria, podemos descansar nessa certeza. Ainda que demore aos nossos olhos, ele virá. A palavra de Deus é reflexo do seu caráter. Se ela permanece, é porque ele permanece. Se ela não muda, é porque ele não muda. Pense por um momento: se Deus mudasse, como poderíamos confiar em ele? Imagine se a sua misericórdia tivesse prazo de validade, se o seu amor fosse limitado pelo tempo, se a sua fidelidade fosse condicionada às nossas falhas. Seria desesperador. Mas porque ele é imutável, a sua misericórdia se renova a cada manhã. O seu amor é eterno, não tem sombra de variação. A sua fidelidade não depende de quem somos, mas de quem ele é. Isso significa que hoje você pode ter certeza de que Deus te ama, e amanhã essa certeza continuará intacta. Significa que, mesmo quando você falha, ele continua estendendo a mão. Significa que, quando você não vê saída, ele continua sendo o mesmo Deus que abre caminhos no mar. A imutabilidade de Deus é o maior conforto para o coração aflito. Ao longo da Bíblia, vemos o povo de Deus sustentado por essa verdade. José, vendido como escravo, esquecido na prisão, só conseguiu permanecer fiel porque confiava no Deus que não muda. Moisés, diante do Mar Vermelho, levantou o cajado porque sabia que o mesmo Deus que havia falado no monte continuava com ele no vale. Davi, perseguido por Saul, cantava salmos de confiança porque sabia que o Senhor era a mesma rocha, ainda que o mundo ao redor se abalasse. Daniel, na cova dos leões, descansou porque confiava que o Deus que sempre havia sido fiel continuava fiel. A igreja primitiva, perseguida, presa, morta, seguiu proclamando o Evangelho porque sabia que o Deus que havia ressuscitado Cristo continuava vivo e presente. Todos eles tinham algo em comum: não confiavam em circunstâncias, mas em um Deus que não se altera. Vivemos em tempos de mudanças rápidas. A tecnologia evolui, a cultura se transforma, as leis são reescritas, os valores do mundo se invertem. O que hoje é certo, amanhã pode ser questionado. O que hoje é aplaudido, amanhã pode ser rejeitado. No meio desse turbilhão, muitos corações ficam inseguros. Mas é aí que a imutabilidade de Deus se torna ainda mais preciosa.
Porque, quando tudo muda, ele continua sendo a âncora firme. Se o mundo não valoriza a verdade, Deus continua sendo a verdade. Se as pessoas abandonam o amor, Deus continua sendo amor. Se as nações se levantam e caem, Deus continua reinando. Se a sociedade relativiza a justiça, Deus continua sendo justo. Nada o afeta. Nada o derruba. Nada o surpreende. Um dos aspectos mais lindos da imutabilidade divina é o amor. A Bíblia declara: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. O amor de Deus não é passageiro. Ele não ama hoje e deixa de amar amanhã. Não é condicionado ao nosso comportamento, não depende das nossas obras, não varia conforme as circunstâncias. Ele é eterno porque procede de um Deus eterno. Isso é extraordinário. Significa que, quando você está em vitória, Ele te ama. Quando você está em queda, Ele também te ama. Quando você o busca em oração, Ele te ama. Quando você se distancia, ainda assim Ele te ama e chama de volta. Seu amor é imutável porque Ele é imutável. Essa verdade liberta. Muitos vivem tentando conquistar o amor de Deus com esforços humanos, como se precisassem merecer. Mas a imutabilidade de Deus nos lembra: não precisamos conquistar o que já foi dado. Ele nos amou antes da fundação do mundo, e nada pode apagar esse amor. Outra face da imutabilidade divina é a sua fidelidade. Paulo escreve a Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Deus não é fiel porque nós somos fiéis, Ele é fiel porque faz parte de quem Ele é. Mesmo quando falhamos, mesmo quando duvidamos, mesmo quando desistimos, Ele não nos abandona. A fidelidade de Deus é como o sol que nasce todos os dias. Pode haver nuvens, pode chover, pode ser noite, mas o sol continua lá. Assim é a fidelidade divina, constante, presente, imutável. É essa fidelidade que nos sustenta. É ela que faz com que cada promessa se cumpra. É ela que garante que Ele nunca nos deixará nem nos desamparará. O mundo conhece injustiça. Tribunais erram, homens vendem sentenças, inocentes sofrem e culpados prosperam. Mas Deus não muda. A sua justiça é perfeita. Ele julga com equidade, pesa cada coração, vê além das aparências. Se Deus não fosse imutável, talvez um dia Ele julgasse com justiça e no outro não. Mas como Ele é o mesmo, podemos ter certeza de que nenhum ato passará despercebido. Nenhuma lágrima ficará sem consolo, nenhum clamor será esquecido, nenhum mal ficará impune. Isso traz consolo e também temor. Consolo porque sabemos que o Deus justo não permitirá que o mal triunfe. Temor porque também precisamos andar em retidão diante dele. Vivemos em dias em que muitos tentam moldar o Evangelho às preferências humanas. Há quem queira diluir a mensagem, adaptá-la à cultura, suavizar o arrependimento e relativizar a santidade. Mas o Evangelho não muda, porque Deus não muda. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregasse Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8. Isso significa que a mensagem da cruz, do arrependimento, da fé em Cristo, da salvação pela graça, continua a mesma. Ela não precisa ser modernizada, porque é eterna. Não precisa ser alterada, porque é perfeita. O Evangelho imutável é a base da nossa fé. É por isso que, séculos depois, ele ainda transforma vidas, ainda cura corações, ainda salva almas. A imutabilidade de Deus nos dá esperança firme. O escritor aos Hebreus compara essa esperança a uma âncora. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Hebreus 6:19. A vida é cheia de incertezas. Planos falham, sonhos se desfazem, pessoas nos decepcionam. Mas a esperança em Deus é firme porque Ele é imutável. Se Ele prometeu vida eterna, podemos descansar nessa promessa. Se Ele prometeu estar conosco, podemos caminhar sem medo. Se Ele prometeu que voltará, podemos esperar com confiança. Essa esperança não é fantasia. Ela é sólida, fundamentada em um Deus que não muda. Outro reflexo da imutabilidade divina é a sua graça. A graça não se esgota, não se desgasta, não perde o efeito. O sangue de Cristo que salvou no passado continua salvando hoje e continuará salvando no futuro. O mesmo sacrifício que perdoou pecados há 2000 anos continua perdoando hoje. O mesmo Espírito que encheu a igreja primitiva continua enchendo a igreja de hoje. O mesmo poder que transformou vidas no passado continua transformando agora.
Isso é fruto da imutabilidade de Deus. Ele não muda, por isso a graça não muda. Talvez alguém se pergunte: se Deus não muda, por que continuo sofrendo? Por que as lutas não acabam? Por que as lágrimas ainda caem? A resposta é: justamente porque ele não muda, você não é consumido. O profeta Jeremias declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. A dor não é prova da ausência de Deus, mas oportunidade de experimentar a sua presença imutável. Ele é o mesmo que consola, o mesmo que sustenta, o mesmo que fortalece. O sofrimento muda, mas Deus não. A tempestade vem e vai, mas Deus permanece. A noite passa, mas Deus continua sendo luz. Cada cristão pode testemunhar da imutabilidade divina em sua vida. Pense em quantas vezes você mudou, mas Deus permaneceu o mesmo. Quantas vezes você falhou, mas Ele continuou fiel. Quantas vezes você duvidou, mas Ele permaneceu paciente. Se você olhar para trás, verá um fio condutor. Em todas as estações da sua vida, Deus esteve presente da mesma forma. Em momentos de vitória, Ele se alegrou contigo. Em momentos de dor, Ele te consolou. Em momentos de queda, Ele te levantou. Em momentos de dúvida, Ele te guiou. Essa é a maior prova pessoal de que Ele não muda. A essência do caráter divino é firme, constante e eterna. Diferente de nós, que mudamos de opinião, de humor e até de convicções conforme o tempo passa, Deus não sofre variação. Tiago escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Isso significa que tudo o que Deus faz é fruto de quem Ele é. Ele não acorda um dia mais bondoso e no outro menos bondoso. Ele é bondade. Ele não se torna justo em certas ocasiões e injusto em outras. Ele é justiça. Ele não ama porque sente vontade de amar, mas porque Ele é amor. Essa firmeza nos dá segurança. Quando pedimos perdão, sabemos que Ele continua misericordioso. Quando buscamos justiça, sabemos que Ele continua justo. Quando precisamos de provisão, sabemos que Ele continua sendo Jeová Jireh, o Deus da provisão. Outro aspecto da imutabilidade de Deus é a sua soberania. Reis se levantam e caem, impérios nascem e desaparecem, mas o trono de Deus permanece inabalável. O salmista declarou: o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Salmos 93, 2. A soberania de Deus não se enfraquece. Ele não perde controle da história, não é surpreendido pelos acontecimentos, não é vencido pelo caos. Sua mão governa o universo com a mesma autoridade desde a eternidade. Isso é precioso, porque muitas vezes olhamos para o mundo e pensamos que tudo está fora de ordem. Mas, para Deus, nada sai do controle. Ele continua reinando, dirigindo a história rumo ao cumprimento dos seus planos eternos. Quando Jesus prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ele selou uma verdade imutável: sua presença nunca nos deixará. Não é algo que aparece e desaparece. Não depende do nosso estado emocional. Não depende de sentir ou não sentir. A presença de Deus é constante, real e inabalável. Nos dias bons, Ele está. Nos dias ruins, Ele continua lá. Quando nos sentimos fortes, Ele está. Quando nos sentimos fracos, Ele permanece. Ele não muda de endereço, não abandona seus filhos, não se distancia por capricho. A presença de Deus é um reflexo da sua imutabilidade, firme, contínua, eterna. A imutabilidade e o tempo. O tempo nos afeta profundamente. Envelhecemos, cansamos, acumulamos memórias, perdemos forças. Mas Deus não está sujeito ao tempo. Ele é o mesmo antes da criação, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Pedro nos lembra: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Isso significa que o tempo não altera a essência divina. Enquanto nós mudamos com as estações da vida, ele permanece o mesmo. Sua eternidade é um testemunho da sua imutabilidade. Por isso, quando oramos, não falamos com Deus distante do passado ou do futuro, mas com o mesmo Deus que guiou Abraão, Moisés, Davi, Pedro e Paulo. Ele é eterno e imutável. Abraão esperou anos pelo cumprimento da promessa de um filho. Aos olhos humanos, já não havia esperança. Mas a promessa de Deus não muda porque ele não muda.
No tempo certo, Isaac nasceu. Quando olhamos para as promessas de Deus em nossas vidas, podemos ter a mesma certeza. Ainda que demore, ainda que pareça impossível, ainda que tudo diga o contrário, Deus é fiel. Sua palavra não volta vazia. Isaías disse: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Essa é a base da confiança. A promessa de Deus não expira, não se enfraquece, não desaparece. Ela permanece firme porque Ele é imutável. Desde a queda do homem, Deus já havia preparado o plano da redenção. A promessa do Messias foi feita no Éden e cumprida em Cristo. O plano não mudou ao longo da história. Ele não improvisou, não adaptou, não reformulou. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:3-4. Antes mesmo de o mundo existir, Deus já havia decidido nos salvar em Cristo. Isso é imutabilidade. Ele não desistiu de nós quando pecamos. Ele não abandonou o plano quando Israel falhou. Ele não recuou quando a humanidade se afastou. Ele cumpriu até o fim. A cruz é a prova eterna da imutabilidade de Deus. Seu amor, sua justiça e sua graça se uniram em um ato imutável e eterno. A Igreja, ao longo dos séculos, enfrentou perseguições, crises, divisões e desafios. Mas ela permanece porque o Deus que a sustenta é imutável. Jesus declarou: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Essa promessa não mudou. Nenhuma perseguição foi capaz de destruir a igreja. Nenhuma força do mal conseguiu vencê-la. Nenhuma era da história apagou sua chama. A razão é simples: a igreja está firmada em um Deus que não muda. Nossa esperança final está na certeza de que, assim como Deus foi e é, Ele continuará sendo eternamente. O livro de Apocalipse mostra o Senhor como o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo no início e será o mesmo no fim. Ele é imutável porque é eterno. Isso nos garante que o céu não é uma promessa passageira, mas uma realidade eterna. A vida com Deus não será interrompida, não será alterada, não será destruída. Porque Ele é imutável, nossa eternidade com Ele é certa. A vida moderna é marcada por ansiedade. Notícias ruins, instabilidades econômicas, crises emocionais, mudanças repentinas. Muitas vezes nos sentimos inseguros, como quem caminha sobre terreno instável. Mas quando olhamos para Deus, encontramos descanso. Ele é o mesmo, e essa constância é como um leito seguro para a alma cansada. Jesus mesmo disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite só é confiável porque ele é imutável. Se Cristo fosse como os homens, talvez um dia ele recebesse, e no outro rejeitasse. Mas porque ele não muda, sempre haverá lugar para nós em seus braços. Descansar em Deus é entregar-se à imutabilidade de seu ser. É confiar que ele não abandona, não rejeita, não se afasta. Pense em quantas vezes o mundo atravessou crises, guerras, pandemias, quedas de impérios, mudanças políticas. Tudo isso passou, mas Deus permaneceu. Da mesma forma, em nossa vida pessoal, enfrentamos crises de fé, crises emocionais, crises familiares. Em todas elas, a única certeza é que Deus continua o mesmo. Quando tudo parece desmoronar, essa é a âncora. Ele é imutável. A crise muda, mas ele permanece. A tempestade muda, mas ele permanece. A nossa vida muda, mas ele permanece. O povo de Israel muitas vezes se esquecia da imutabilidade de Deus. Murmuravam no deserto, duvidavam diante dos inimigos, reclamavam da provisão. Mas, mesmo assim, Deus permanecia o mesmo. Esse esquecimento traz consequências. A ansiedade cresce, o medo se instala, a fé se enfraquece. Por isso precisamos manter viva essa lembrança. Deus não muda. Quando lembramos disso, não nos desesperamos diante das lutas, não cedemos ao desânimo, não deixamos a esperança morrer. Quando oramos, falamos com um Deus imutável. Isso é maravilhoso, porque significa que não precisamos convencê-lo a ser bom, nem persuadi-lo a ser misericordioso. Ele já é assim. A oração não muda a essência de Deus, muda a nós. Ele continua sendo o mesmo, mas nós somos transformados ao entrar em sua presença. Por isso, podemos orar com confiança. O mesmo Deus que respondeu a Elias, a Ana, a Daniel, a Paulo, continua respondendo hoje. Ele não muda,
então a oração nunca perde o valor. Deus é imutável também em sua santidade. Ele nunca tolerou o pecado e nunca tolerará. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje, e será pecado eternamente. Em um mundo que relativiza valores, é essencial lembrar que a santidade de Deus não muda. O que ele condenou no passado, continua condenando no presente. O que ele pediu de santidade antes, continua pedindo agora. Isso nos leva a uma vida de reverência. Não podemos moldar Deus ao nosso gosto. Precisamos nos moldar a Ele, porque Ele não muda. Embora Deus não mude em sua santidade, Ele também não muda em sua misericórdia. Isso significa que sempre haverá perdão disponível para o arrependido. O filho pródigo voltou para casa esperando rejeição, mas encontrou o mesmo pai amoroso. Assim é Deus, imutável em misericórdia. Ele não se cansa de perdoar, não se esgota em amar, não se limita em acolher. Essa certeza nos dá coragem de voltar a Ele quantas vezes for necessário. Jesus Cristo é a revelação mais clara da imutabilidade de Deus. O autor de Hebreus declarou: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Isso resume toda a verdade. O mesmo Cristo que curou enfermos continua curando. O mesmo que perdoou pecadores continua perdoando. O mesmo que acalmou tempestades continua acalmando. O mesmo que venceu a morte continua dando vida eterna. Cristo é a expressão viva do Deus imutável. Como a imutabilidade transforma nossa vida. Saber que Deus não muda não é apenas um conhecimento intelectual, é algo que deve transformar nossa forma de viver. Confiança: podemos andar sem medo, porque Ele é fiel. Perseverança: podemos resistir, porque Ele permanece conosco. Esperança: podemos esperar o futuro sem desespero, porque Ele cumpre suas promessas. Adoração: podemos louvar de coração, porque sabemos que Ele não muda e sempre será digno. A imutabilidade de Deus deve gerar em nós um coração mais firme, mais cheio de fé e mais apaixonado por Ele. Nem sempre compreendemos os caminhos de Deus. Muitas vezes nos perguntamos por que certas coisas acontecem. Mas, mesmo sem entender, podemos descansar em uma certeza: Deus não mudou. O que Ele permitiu, permitiu em amor. O que Ele reteve, reteve em sabedoria. O que Ele prometeu, cumprirá em fidelidade. A fé não é entender tudo, mas confiar que aquele que não muda continua sendo bom.